Fala pessoal, tudo bem? Você que é empreendedor cristão, para mim é uma satisfação começar um novo episódio aqui do podcast do Empreendedor Cristão. E para tornar esse podcast mais especial, eu trouxe convidados aqui super especiais, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida pessoal e também para a sua vida espiritual. Porque o nosso podcast, o nosso tema é sobre conhecimento. E eu tenho certeza que cada um deles aqui vai poder trazer insights, vai poder trazer dicas e experiências de vida que realmente vai ficar marcado na sua vida. E eu quero apresentar aqui na minha frente o Kleber, é um amigo aqui, ele é empreendedor, vai contar um pouco mais sobre a sua história e ele também é proprietário da Ápice Pizza e ele daqui a pouco vai falar mais sobre nós. Tudo bem, Kleber? Ô Marcelão, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e espero poder contribuir aí um pouquinho com o nosso aprendizado aí, né, nessa trajetória aí, cara. Que bênção, que bênção. E do seu lado está o nosso amigo Pula, ele também vai falar um pouquinho aqui a experiência dele através da jornada do esporte, do empreendedorismo. Muito bem-vindo aqui, viu, Pula, nesse nosso bate-papo. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Marcelão, pelo convite. Sempre uma honra estar do lado do meu amigo Kleber, nosso amigão Júlio. E eu espero que seja um momento abençoado por Deus, por todos que vão assistir e ouvir isso aí. Que ótimo. E do meu lado aqui a gente está com o grande e pequeno Júlio. Júlio, muito bem-vindo aqui e que você possa ser usado por Deus, tá? Obrigado, Marcelão. É um prazer estar aqui. Isso é uma experiência muito bacana. Que legal. Bom, meus amigos, eu acho que a gente tem aqui um time aqui para poder somar com a sua vida de empreendedorismo. E eu gostaria de começar aqui com o nosso amigo Kleber. Kleber, você tem uma experiência incrível de vida. Você começou por baixo ali como motoboy e hoje você tem uma rede de pizzaria. Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória aqui para as pessoas poderem te conhecer. A trajetória é grande, hein? Vou dar uma encurtada Dava aqui. Dava para senão... fazer umas 4 horas de podcast. Dá para fazer uma minissérie. Cara, eu venho de uma família muito pobre, cresci na comunidade, cresci na favela, com 4 irmãos. Meu pai abandonou minha mãe criou 4 filhos sozinho. Teve uma época que ela vendeu um barraquinho dela e foi comprar outro barraquinho, o camarada sumiu com o dinheiro e a gente foi parar na rua, irmão. Na rua. E morou na rua durante uns 6 meses, dormindo embaixo de marquise, até que uma pessoa arrumou um quarto para ela em outra comunidade, num prédio abandonado. E aquela tristeza de ver minha mãe daquela forma, meus irmãos, nasceu dentro de mim a vontade de vencer, né? Vencer, e adiantando um pouco para não ficar muito grande a história, cara. Aí, depois minha mãe se estabeleceu num cantinho e fui trabalhar de lotação, moleque, cobrador, cara. Então, assim, isso daí eu acho que me destravou. Tendo muito contato com pessoas, abrindo a porta da lotação, chamando a galera. E comprei minhas primeiras motinhas velhas com uns 14, 15 anos, comecei com as mobiletes. Com 16 comecei a entregar umas pizzas. Com 17 eu consegui montar a primeira loja, cara. Primeira loja. E daí não parei mais. Primeira loja quebrei com 1 ano. Aí com 17 anos, Marcelo, eu fui, cara. Juntei uma grana, né? Juntei uma graninha, eu tava com uns 12 mil reais guardado. Apareceu um cantinho lá que tinha fechado uma pizzaria. Cheguei no proprietário que eu trabalhava, pedi algumas dicas pra ele, que eu queria alugar o salão. Ele me deu alguns feedback, e aquela vontade de vencer, aquela sede de vencer, cara, era tão grande, que eu falei, pô, se alguns podem, eu também posso, né? Eu preciso descobrir como, né? Eu preciso aprender a trajetória. Montei a primeira loja, adiantando aqui o assunto, quebrei com 1 ano, com 18 anos para 19 fui pai. Cara, fui trabalhar de frentista aí 9 meses, 10 meses.
eu descobri que trabalhando de frentista na época, eu poderia ganhar uma boa graninha, cara. Uma boa graninha aí, ó, pra você que tá em casa aí, ó, trabalhando, tendo seu salário, tendo sua graninha. Eu descobri que eu podia ganhar uma boa grana lavando o carro. Enquanto ninguém queria lavar carro, tava frio, né? Frio, calor, frio. Ninguém queria lavar carro. Eu falei, pô, cara, lavando o carro eu posso ganhar uma boa grana. E nisso, cara, todo mês eu praticamente ganhava meu salário só lavando o carro, dobrava a grana lavando o carro. Com uns 10, 11 meses de frentista, eu ajuntei mais uma grana e fui montar a segunda pizzaria, irmão. Quebrei com mais 1 ano e meio, conheci minha atual esposa, que a gente, pô, vai fazer aí 19 anos que tá junto, graças a Deus. E fui trabalhar de motoboy uns 6, 7 meses. Fui ajudar um camarada na pizzaria dele. Acabei se tornando dono, minha terceira loja. Fiquei quase 2 anos nessa loja, cara. Durou quase 2 anos já. Aí conheci minha esposa, o pai dela comprou um mercado do lado. Quebrei essa minha terceira loja. Fizemos um negócio com o pai dela. Praticamente quebramos o mercadinho. Fui trabalhar de motoboy de novo. E a vontade de vencer, cara. A consistência, a persistência. Eu falei, cara, tem muito cara ganhando dinheiro com pizza. E tem 90% quebrado. 10% ganhando grana e 90% quebrado. Eu preciso aprender o que esses 10% faz, cara, né? E eu recomecei há 16 anos atrás com a Ápice Pizzas. Recomecei do zero, um salãozinho dentro da comunidade, na entrada da comunidade. Meu sogro me arrumou um salão. Vendi o que eu tinha, que eu não tinha. Recomecei com uns 15 mil reais, mais ou menos. Há 16 anos atrás, cara. E há 10 anos atrás foi meu primeiro maior investimento, meu primeiro maior na época, né? Investi quase R$1 milhão, onde essa lojinha que eu montei, ela sofreu umas 3, 4 reformas, depois eu parti para um investimento maior, quase R$1 milhão, quase quebrei de novo aí pela 5ª, 6ª vez, sabe? Aí eu agarrei na mão de Deus, falei, cara, preciso aprender. E eu descobri que o meu celular, cara, né, que às vezes a gente tá vendo porcaria, tá em grupo aí de WhatsApp que só tem coisa que não presta. Eu descobri que a internet, que o meu celular poderia me ajudar muito, que o estudo, que o conhecimento. E daí eu fui estudar, cara. Eu tive a oportunidade, um amigo meu me chamou pra ir no evento aí do grande... Posso falar aqui o nome, né, cara? Pô, não tem por que não falar, né, cara? Conhecido no Brasil inteiro aí. Foi onde eu tive a honra de conhecer o método CIS do grande Paulo Vieira, há 8 anos atrás. E eu descobri que, cara, evento, pessoas e ambientes e mesa mudam, cara. Pode mudar o ambiente. Aí eu fui estudar, Marcelo. Eu aprendi que o que eu não tinha tido condições de estudar, fazer uma faculdade, nem terminei a escola, irmão. Terminei a 8ª e parei, cara. Aí eu descobri que com pessoas que já chegou onde eu queria estar, eu poderia alavancar, poderia romper, poderia passar para o próximo nível. Aí eu não saí mais desse ambiente. Fui estudar, fui buscar conhecimento. Um amigo meu... Quando a gente fala de pessoas, né, Pulão? Fala de ambiente, de pessoas. Me conectei com uma pessoa que hoje é muito amigo meu, parceiraço. Foi a primeira experiência internacional que eu tive. Me levou para a maior feira de pizza do mundo, lá em Las Vegas. E ali, cara, ali virou a chavinha. Eu falei, caraca, velho. Olha que mundo que esses caras vivem com pizza. Que para alguns... é apenas uma lojinha, e para outros é a renda da família, é a viagem, é o sonho, né? E, como eu costumo dizer, independente de pizza, da sua empresa aí, do seu negócio, quais quer que sejam, cara, ele é uma mina de ouro. Ele é um baú de ouro. Que nem eu tive um negócio por faz 24 anos que eu empreendo, cara. Eu tive um negócio por 16 anos, que era um baú de ouro no fundo do mar. E quando eu aprendi a tirar esse baú de ouro do fundo do mar, a resgatar, estando com pessoas, estando em ambientes diferentes, mudando algumas amizades, né?
amizades que não agregam em nada na sua vida, não agregam em nada nos seus negócios, cara. Pessoas que acabam te puxando para baixo. Que bacana, Kleber. Eu até ia falar para você o seguinte, que o pessoal que está nos assistindo, esse é realmente um verdadeiro conhecimento. E você está aqui trazendo para nós, Kleber, a sua experiência de vida e como foi uma trajetória de persistência, né? Então você quebrou, quantas pessoas às vezes quebra a primeira vez, desistem, ele não vai mais lutar pelo seu sonho. Você quebrou essas vezes e eu falo que toda a experiência a gente tem um novo conhecimento. Então foi fracassos, mas ao mesmo tempo foram sucessos que você teve que te faz a pessoa que você é hoje. Então tenho certeza que tudo isso que você passou, esse conhecimento, traz muito conhecimento para nós. Mas um detalhe que você pudesse passar aqui para a pessoa que de repente está passando por um momento desse, difícil, desafiador, que de repente ele fala assim, poxa, acho que eu vou quebrar. Que conselho que você dá para essa pessoa que está nos escutando agora? Cara, eu cheguei no fundo do poço algumas vezes. E assim, não é fácil sair, mas é possível, cara. Uma dica que eu deixo aí é o quê? Por mais difícil que seja, Marcelo, pega seus problemas, cara. Põe do lado, amarra no saco, põe do lado. Porque se você ficar focado nos seus problemas, desesperado, você não vai conseguir olhar para a solução, né? Então o quê? Tenta de uma forma pôr seus problemas de lado, para você poder enxergar a solução, inove, faça o que os outros não estão fazendo no seu negócio, modela, você é independente do seu negócio, cara, quem é na sua área que está tendo sucesso? Qual é o cara, qual é a mulher que está tendo sucesso? Modele essa pessoa, tá? Modele, o que ela está fazendo, como ela está fazendo, onde ela está indo, quais os ambientes que ela está frequentando. Então assim, você que está aí desesperado, quase quebrando, muda o ambiente, muda as atitudes. Bacana. Se você não mudar, seus resultados vão ser os mesmos. Faça algo diferente, cara. Faça o que os outros não estão fazendo. Não tenha medo de fazer. Não se preocupe com o que vão falar, com o que vão achar de você. Faça diferente, faça a diferença. Legal. Ponto. Cara, e a gente vai, até mesmo durante o nosso bate-papo, você vai falar um pouquinho também sobre o seu projeto lá de network, que consiste ali num treinamento. E eu pude participar de um desse, né, que você realizou, e foi ali que eu vi uma palestra do nosso amigo Pula. Grande Pula. E o Pula lá trouxe, assim, uma experiência de vida, assim, tremenda, que me impactou aquele dia lá, Pula. Até mesmo, eu sempre tive você na mente, eu falei, poxa, se eu for fazer alguma coisa de evento, até no dia lá eu falei para você, eu posso te chamar para um evento? Você falou, não, pode me ligar, tal, tô tranquilo. E gostei demais ali da sua experiência. E eu queria que você contasse, né? Eu até falei, se pudesse colocar vocês dois, ia ser 6 horas aqui de podcast fácil. Mas a sua trajetória na área de esporte e no que você depois virou para cá, quando você voltou para o Brasil nessa área de empreendedor, eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí, que você também começou muito cedo também, né? É, verdade. Eu acho que hoje pela manhã até comentei com o Júlio que eu fiz um recomeço, né? Eu recapitulei toda a minha história antes de vir para cá, levantei, fiz meu devocional com Deus e eu comecei a pensar do início, né? Como é que foi meu início para chegar até aqui? Eu comecei a lembrar de muitas coisas como Deus foi bom comigo, né? Como que Deus ele cuidou de mim. E eu não posso deixar de mencionar o Kleber, né? Eu lembro que ele estava falando de 16 anos atrás e me passou um filme. E eu lembro que eu voltei de férias e eu falei, caramba, eu recebi um amigo, né? Que é o William, que jogava no Chelsea. E eu falei, vamos sair para jantar. Nós fomos para um culto e na volta eu falei, vamos sair para jantar. Ele, cara, eu queria comer uma pizza. Eu falei, então vamos ali num amigo meu que eu tenho uma pizzaria ali. Na época era na parte de cima, né? O Kleber fazia até uma música ao vivo lá e tal. E nós sentamos ali, e ali acho que nasceu a nossa amizade. E depois, né, você tá falando dessa palestra, nasceu um novo Pula, né? Eu tinha uma cabeça, eu pensava de uma maneira, e depois daquele network que eu fui convidado, que na verdade eu me convidei bastante, Kleber me leva, né? O Kleber, e ele lembrou de mim,
e me deu como presente de aniversário aquele dia que foi marcante para mim. Todo aquele engajamento, aquela história, e foi indo pro caminho, né? Então eu acredito muito que quando você senta numa mesa como essa, eu carrego uma frase que eu falei aquele dia: muda que tudo muda, né? Eu lembro que eu indo para lá, para aquele lugar, o cara do Uber se perdeu. E aí eu falei, caramba, não é aqui o caminho. E eu não sabia o que falar lá. Eu falei, vou contar minha história, mas eu tinha que deixar um tema que viesse impactar quem estivesse ali. E aí eu lembro que o cara do Uber falou, não tem problema, nós erramos o caminho, é só colocar de novo no Waze e recalcular a rota. Eu falei, é sobre isso que eu vou falar. E aquele dia, cara, foi Deus assim que desceu uma mensagem dentro do meu coração: recalcula a sua rota. Fala disso, fala para as pessoas recalcular a rota dela, que ainda que ela errar o caminho, se ela recalcular, dá para recomeçar tudo do zero de novo. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu lembro que eu saí dali, né, eu tinha esse projeto que era a escolinha, e eu falei, não, eu vou mudar, eu vou aumentar o nível, como fala o Kleber sempre. E aí o que eu fiz? Eu fiz o que ele faz na pizzaria, coloquei uma borda, uma borda especial. Falei, não, vou mudar para centro esportivo de alta performance. Cara, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então, assim, foi pós sentar em uma mesa de um network que a minha mente aumentou. Abriu. Então, eu carrego muito isso hoje. Eu sou muito curioso para as coisas, eu gosto muito. Eu passei a investir num tempo maior de assistir palestra, eu participo de outras palestras, de network. Então a minha mente, ela passou a funcionar da maneira que eu queria. Eu creio que Deus tinha planejado para mim. Bacana. E a gente percebe, Pula, como é importante esse trabalho também que o Kleber desenvolve, que é network. Para qualquer negócio crescer, a gente precisa ter relacionamento, ter contatos, né? E a gente vê como a mudança de mentalidade ajuda demais a gente chegar em outro patamar, que fez você mudar um simples nome, mas você foi para um outro patamar em relação à sua escolinha. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mais uma escolinha de bairro. Sim. Né? Então você colocou ali algo a mais dentro dessa escolinha que trouxe mais pessoas. Então a gente percebe como é importante essa parte de network, né? E eu queria falar até com você, Pula, um pouquinho para as pessoas conhecerem a sua trajetória, que a gente vai deixar a descrição, tanto do Kleber, como a sua também aqui no YouTube aqui. Mas conta um pouquinho como que foi essa questão do futebol, como que foi essa questão de ter decisões importantes que você teve que tomar logo cedo. Conta um pouquinho para nós essa trajetória. Eu, também como Kleber, nasci numa família pobre. Somos em 7 irmãos. Meu pai morreu muito, muito cedo. Eu tinha 12 anos. E eu falo que ali eu já era um grande empreendedor, porque depois que meu pai morreu, eu passei a ter uma grande responsabilidade, que era cuidar dos meus irmãos. Mas eu tinha em mãos uma caixinha de engraxar sapato. Eu ia para frente de um restaurante que eu tomava conta de carro e depois ia para feira. Então eu já era dono de 3 estabelecimentos. E eu trazia o dinheiro para casa, o alimento que era do restaurante, porque o cara fazia um restaurante que hoje eu tenho a honra de almoçar lá. E na feira que eu ia trabalhar, eu voltava com fruta. Então eu voltava com as 3 providências para casa. E ali, e mesmo ainda assim, sobrava o tempo para mim jogar futebol na rua. Então todo mundo que me conhece desde criança fala que eu já carregava um dom. E eu falo que eu quis mais do que todo mundo da minha geração. Eu entendia que através do talento que eu tinha, eu poderia mudar a história da minha família, mas eu nunca só quis mudar a história da minha família. Desde criança eu sempre pensava, eu não quero ser um jogador para ser famoso, para ganhar dinheiro, eu quero virar alguém para que possa ser referência para outros. Eu quero deixar um legado. Eu sempre pensei isso desde criança. E eu creio que foi através do fruto do meu trabalho, né? Que isso foi acontecendo no natural. E eu sempre... eu não gostava de jogar futebol.
eu sempre amei. Então, eu acho que foi essa a virada de chave e foi aparecendo grandes oportunidades que Deus foi colocando no meu caminho. E aí eu rodei muitos times no Brasil, mas eu sempre treinei. Eu nunca dei desculpa. Eu falo que Deus foi tão bom comigo que eu encerrei minha carreira com 42 anos sem nunca operar nada. Então hoje eu vejo que essa geração, eles têm uma facilidade que ele tem academia para poder fazer. A minha academia, eu lembro que o treinador do Corinthians uma vez falou que o pessoal corria 10 km. E eu falei, como que eu vou me preparar para correr tudo isso? Então eu comecei a perguntar quanto que dava do Aricanduva, do começo ali perto da Latinos ali, Kleber, até o Sesc. E aí fiz um cálculo, falou que dava uns 3 a 4 km. Eu falei, então 3 a 4 km, eu vou ter que ir e voltar, vou me preparar. Eu ia sozinho, todos os dias de manhã. E quando eu cheguei no Corinthians, eu já estava preparado. Então eu não esperei chegar lá para me preparar. Eu já estava preparado antes da oportunidade. E eu falo muito isso para os meninos. Então, aí na rua também, eu usava de um poste ao outro, um poste. Eu corro, outro eu descanso. E eu ia até o final da rua. Então, isso me deixava bem preparado. Então, eu sempre falo isso nas minhas palestras para essa geração, que ou você faz ou você dá desculpa. Ah, mas eu não tenho. Se você não tem condições, tem rua. Se você tem condições, tem academia. É você que tem que fazer. Né? Hoje ele vai poder até falar da história dele, né? O Júlio é um menino que ele encanta, assim, a maneira e a disciplina que ele tem com ele. Bacana. Acorda às 5 horas da manhã, Clebão. 5, isso não estou falando de um dia. Isso ele faz isso todos os dias. 5 da manhã tem o devocional dele, estuda pela manhã, mas é um menino que tem um compromisso com o corpo dele, com tudo. Às vezes até brinco, né? Chego no jogo e falo, ó, toma uma coca, vai, só hoje, ganhou o jogo. Não quero. Então, assim, bacana. É o compromisso que ele tem com o futuro dele. Então, se ele planta as coisas assim, vai colher. Então, e eu falo muito isso, né? Sim. E eu aprendo até com um menino de 14 anos. E isso tem feito muito, muito bom para minha vida. Bacana. Né? Mas, Pula, eu queria que você pudesse trazer para nós uma coisa que é super importante para nós empreendedores, que são decisões. Sim. E eu acho que você teve uma decisão, que eu até fiquei na curiosidade, quando você recebeu o convite para ser jogador lá na Rússia. Como que foi essa decisão? Como que foi você falar assim, não, eu vou e seja que Deus quiser e eu vou encarar isso? Cara, não foi muito uma decisão, foi as surpresas de Deus. Eu sempre falo isso, porque eu creio que Deus ele planejou isso sem me avisar, só me levou, né? Quando eu vi, eu já estava dentro do planejamento de Deus. Então, Pula, qual que foi o ano que você estava lá na Rússia? No ano de 2004 foi o ano que eu fui contratado. E eu falo que de 2004 para 2005 que eu entendi que foi a mudança do que realmente eu queria. Primeiro porque quando eu cheguei, que eu vi as dificuldades, a primeira coisa quando eu vi as dificuldades, eu comecei a murmurar, isso aqui não é para mim, não vou aguentar, o povo é muito racista, será que eu mereço isso? E ali eu tive uma virada de chave de, peraí, não foi isso que você escolheu? Tudo tem um propósito. E aí eu pensei, poxa, é verdade, não é nada fácil, então eu vou ter que passar por isso para receber as coisas maiores depois. Só que a gente não entende, né? Quando vem a dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é em desistir, é o que o Kleber falou, vou quebrar, né? Não vai dar certo. Mas eu passei a acreditar, eu falei, não, eu não posso voltar para trás e deixar toda a minha história do que eu fiz para chegar até aqui. Legal. Então ali foi a virada de chave para mim entender legal que eu queria aquilo. E me diz uma coisa, uma pergunta que veio aqui na minha mente agora, porque a gente está falando de praticamente 20 anos atrás, né? E a gente vê hoje na atualidade do futebol ainda essa questão de racismo, né, fortemente. E eu fico pensando há 20 anos atrás, num país, na Rússia,
Como que você lidou com tudo isso? Se as pessoas, às vezes ali, teve algumas que realmente te ajudou ou outras também teve esse perfil, né, de estar discriminando? Então, sobre essa pergunta é muito legal que você faz, sobre o racismo, como foi difícil. Eu sempre coloco aquilo que eu falei quase agora. Ou você faz ou dá desculpa. Então, se eu falar para você que eu não sofri racismo, eu sofri bastante durante um ano. Só que eu sabia o que eu queria e onde eu queria chegar. E eu pensava, existe duas formas. Ou eu paro para viver o luto do racismo, ou eu faço coisas diferentes que ninguém fez ainda sendo negro, e se eu conseguir fazer isso, eu vou mudar a história desse lugar. E aí foi realmente o que eu fiz. Eu parei e pensei, o que alguém negro fez de diferente aqui nesse lugar? Aí eu perguntei para o treinador um dia, o que eu posso fazer isso? Chorando, né? O que eu posso fazer para que as pessoas parem com isso comigo? Desabafei com ele. Ele falou, você é brasileiro? Você tem a camisa do Brasil? Eu falei, tenho. Tem uma bola na sua casa? Tem. Então pega essa bola, vai para o outro lado. Um bairro que tem aqui, são 2 quarteirões. Tem um orfanato ali. Vai lá e leva a alegria que você tem. Você é brasileiro. Eu falei, mas eu não sei falar. Ele falou, coloca a bola no chão, camiseta do Brasil, todo mundo vai saber que você é brasileiro. Pega a bola e com o seu talento, com as suas pernas, você já vai transmitir o amor. Então, Pula, como você trouxe essa experiência bacana, né? E você também teve todos esses desafios desde pequeno, e você está acompanhando aqui o Júlio, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho dele, e aí isso você também já pode fazer uma pergunta para ele aqui, para a gente poder saber e conhecer um pouquinho mais sobre ele. O Júlio, eu falo que é um menino exemplo de tudo, apesar de ter pouca idade, né, mas tem um grande conteúdo, um conhecimento gigantesco para essa geração. Eu falo que ele nem usa, é tão bom que ele não usa do poder que tem, por ser filho do presidente, atleta do Grêmio Mauaense e da empresa M2, que vai fazer muito sucesso. Então eu gostaria de apresentar o Júlio, para que ele pudesse falar um pouquinho da vida dele, da história dele. Fechou. Rapaziada, eu sou o Júlio, né? Muito prazer. E eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei no futebol. Comecei com 4, 5 anos, com aquele desejo de jogar futebol, de imitar quem eu via na TV. E comentei com meus pais que eu queria, que aquilo era legal, divertido. Então eles me colocaram numa escolinha perto de casa, onde eu fiquei até os meus 7, 8 anos. E eu falava, mãe, eu quero jogar no Palmeiras, quero virar alguém maior, quero chegar aonde falam que é muito difícil chegar. Então eles me colocaram numa escolinha do Palmeiras, fiquei uns 2 anos, né, batalhando, indo em busca. Quando eu recebi a oportunidade de fazer parte do São Caetano, um clube, né, da própria município de São Caetano, para a disputa do Paulista. Fiquei me preparando 2 anos, quando houve uma incerteza se eles iam participar ou não. Foi quando fui indicado no Grêmio Esportivo Mauaense para ingressar no time e disputar o Campeonato Paulista Sub-13. Clube onde eu estou até hoje, muito feliz. E eu batalho dia após dia confiando em Deus, no tempo dele que é perfeito. Né? Entendo que ele tem o melhor preparado para mim. E eu só tenho a agradecer ao Pula, que é o cara que mudou a minha chavinha também. Que sempre me falou onde eu devia melhorar, sempre me parabenizou quando eu merecia, sempre puxou minha orelha quando merecia também. E ele é uma bênção na minha vida que Deus colocou. Falar que isso é incrível, Pula, que eu te amo muito. E que sei que Deus tem planos maiores para todos nós aqui. Que bacana. E me diz uma coisa, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar. Você também tem uma disciplina, né? Então, assim, qual que é o seu horário de acordar, de estudar, de poder fazer suas atividades? Como que é a sua rotina num dia? Agora que voltou às minhas aulas, eu
Acordo entre 5h20 da manhã, já faço a minha oração ao acordar e tomo um banho. Depois do banho, eu tenho meu devocional, meu tempo com Deus, de 45 minutos. E após isso, eu já faço uns exercícios, trabalho um pouco de força e tomo meu café da manhã já me preparando para ir para a escola. Aí após a escola eu chego, almoço, faço a minha oração antes de sair de casa e vou pro treino, que eu encaro o treino não só como mais um treino, mas como mais um dia de trabalho, como mais uma oportunidade que Deus está me dando de evoluir, de melhorar, de fazer o que eu mais sei. Que bacana. E ó, fala para você, empreendedor, você vê qual que é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz, que você também tem que levar isso para sua vida, acordar e fazer a sua meditação, o seu matinal ali juntamente com Deus, buscando Deus em primeiro lugar. Então, ele já tão novo, fazendo isso, é um exemplo para nós, e através de qualquer coisa que você vai começar o seu treino, você faz uma oração. Isso é espetacular. E aqui no Empreendedor Cristão, a gente tem que ter o nosso empreendedorismo e a nossa vida espiritual da forma que você está trazendo aqui para a gente. Mas uma coisa que o Pula comentou aqui para nós, falou que você, mesmo novo, já é um estudioso de investimentos, é isso? O meu primo, ele trabalha nessa área, né? E ele comenta muito comigo que quando eu ficar famoso eu vou ter que ter alguém cuidando da minha parte financeira. E ele comenta algumas coisas ou outras sobre a bolsa de valores, sobre investir em CDI. E eu não entendo muito bem, mas eu me interesso bastante, tenho consciência, tenho isso na minha mente de que lá na frente eu vou precisar muito de alguém tocando nessa parte. Legal. Então, Kleber, você está vendo aqui o nosso amigo aqui já falando de investimentos, né? E você na sua trajetória ali, você teve que aprender, você foi muito atrás também na parte de conhecimento. E essa parte financeira, você teve que também aprender, porque acho que é um desafio para o empreendedor essa questão de administração, de finanças. Por exemplo, você lá, às vezes você tem que saber o custo de uma pizza, né? Quanto que custa aquela mussarela, quanto custa o molho. Então você também teve que também aprender essa parte financeira também, né? Marcelão, cara, a parte financeira é a saúde da empresa, né? É a saúde da empresa. No decorrer do caminho a gente teve que aprender, não tem jeito, a desenvolver, e todo dia eu venho aprendendo. Hoje quem cuida aí da parte financeira é minha esposa, ela é expert nisso, mas sempre é um desafio. O rapazinho ali tão jovem, né? O Julinho tão jovem, cara, disciplinado, isso é bacana. Independente de ser filho do dono do time, né, Pula? Da empresa, ele tá correndo atrás, tá atrás do sonho dele, já pensando no futuro financeiro dele, isso é legal. E no meio do eu vim aprendendo, cara, a gente vai aprendendo em campo, em jogo mesmo, e tem que aprender, cara, a precificar seu produto, a cobrar seu produto, não ter medo de cobrar seu produto. Que bacana. E Kleber, a gente estava batendo um papo aqui fora antes, e eu acho que é um tema super legal, que acho que o empreendedor precisa também aprender, que é o seguinte, amigo, a gente tem que conquistar as nossas coisas, porque o Kleber passou uma situação familiar muito difícil com a sua própria mãe, e se ele não tivesse uma estrutura, se ele não tivesse pagando ali um convênio da sua mãe, que através do seu empreendimento, ela poderia estar em outra situação hoje. Queria que você comentasse esse período difícil, mas ao mesmo tempo de conhecimento que você aprendeu ali com toda essa situação, juntamente ali com a sua mãe. Marcelão, cara, pra mim foi um desafio. Assim, quando minha mãe ficou doente, cara, ela teve um aneurisma cerebral, né? Pra quem não sabe, é uma veia que entupiu aqui no cérebro dela. Eu não conhecia, não sabia. Tive que abrir a cabeça no meio, me impactou bastante, me deixou muito triste, me deu uma baleada de verdade. E assim, faz 6 meses isso. Eu e um irmão meu ficou full time no hospital 4 meses, cara, 50 dias de UTI, e me deu uma balada, não foi fácil. E assim, eu tive que ter uma inteligência emocional bacana para controlar os negócios, passar por isso junto com a minha mãe, com a minha família. Deu uma baleada, mas sempre pedindo a Deus força, sabedoria e me ajudar a passar por isso da melhor forma. Eu sabia que eu tinha que passar,
ninguém ia passar por mim, mas eu precisava passar da melhor forma, sabe? Passei, venho passando, ela tá no final, tá tratando ainda, mas graças ao nosso bom Deus aí, ela teve a oportunidade aí de estar com a gente. Todos os dias ela vem melhorando 1%. Se ela não chegar nos seus 90%, no seu 100%, ela vai chegar em 90%. E graças a meus negócios, a empreender, como eu costumo dizer, cara, eu vim pagar convênio para ela tem 4 ou 5 anos, onde Deus me deu a oportunidade de conseguir pagar um convênio para ela. E ela tem a oportunidade de ter tido uma chance, né? Não quer dizer que ela teria... Ela teve a oportunidade, cara, de ter um tratamento adequado e conseguiu. Poderia também não ter conseguido. Mas empreender é bacana, é importante. Eu acho que a grana é para isso, cara. É para cuidar de quem tá ao seu redor, ajudar as pessoas que você ama. E a grana vem para te trazer segurança. Segurança, se puder pagar uma escola para seus filhos. Eu não tive escola particular, foi pública. Então, assim, é legal, vale a pena, tem que empreender. Sim. E eu falo um negócio para você, tanto pro Kleber quanto pro Pula. Vocês começaram tão cedo, mas ao mesmo tempo vocês mudaram. Então, como é importante Kleber e o Pula que está aqui com a gente, vocês tiveram uma vida um pouco mais humilde, mais simples ali, e hoje vocês podem dar uma qualidade de vida diferente para sua família. Então, o Kleber, a partir do Kleber, está fazendo a diferença dentro da sua própria família, através da sua esposa e através dos seus filhos. Então, você, através dessa jornada que você teve no empreendedorismo, está sendo algo super positivo para sua família. Então, se o Kleber não tivesse conquistado lá atrás todo aquele sonho que ele desejava desde que ele era pequeno, hoje em dia não poderia estar dando uma condição favorável para sua mãe e para os seus filhos. Mas, Pula, eu queria falar com você o seguinte: você foi para a seleção ali de futsal da Rússia. Ali você teve várias conquistas também, né? Conta essas últimas conquistas suas. E eu até queria mostrar para vocês também que o Pula trouxe uma mala aqui, mas cheia de troféu. Eu falei, não cabe tudo aqui na nossa mesa. Então depois ele vai acabar concluindo a fala dele aqui e vai colocar alguns troféus aqui e falar um pouquinho de cada um deles. A partir do momento que eu fui para a seleção da Rússia, como eu falei, né? Eu queria fazer história, não queria só ser mais um. E eu fiz uma história bem legal, tá aqui, eu trouxe algumas coisas aqui. Olha. Na hora que você der o ok, eu já mostro aqui. Pode ir pegando e mostrando aqui para nós, ó. E me diz uma coisa, você também teve que se naturalizar russo, né? Sim, naturalizei russo. Bacana. Pretinho russo. Pretinho russo. De tanto que brincava canela russa, eu acabei virando russo mesmo. Mas se você quiser mostrar algum dos seus troféus aí pra gente poder o pessoal conhecer. Vou fazer uma demonstração bem rápida. Esse aqui eu costumo falar que é os meus sonhos, né? Yeah. Que ele é bem pequeno, esse aqui eu ganhei quando ainda era jovem. E eu falo que aí é os meus sonhos. Ele é bem pequenininho, perto dos sonhos de Deus. Em 2008, inclusive o Falcão até repostou ontem um vídeo falando que ele foi o vice-artilheiro da Copa de 2008, porque ele tinha 15 gols e eu 16, e ele fala, mas não vale, Pula tem que me devolver aquela chuteira, porque ele fez 11 gols numa partida só. Na verdade eu fiz 9. E esse aqui eu falo que é os sonhos de Deus. Só. Que são bem maiores do que os nossos sonhos, né? Bem. Aqui é os meus sonhos pequenininho e aqui é os sonhos de Deus. E aí vim em 2010, tinha um campeonato no Brasil que eu também fui artilheiro. Ganhei esse aqui. Atualmente, esse ano, a cada ano eles escolhem os 20 melhores do mundo, né? Do futsal. E ali me fizeram um convite para ir lá para Foz do Iguaçu. Eu estou entre os melhores, foi isso que Deus fez comigo. Amém. E aqui é o que eu mostrei lá na palestra aquele dia. Esse aqui eu acho que é um grande patrimônio do início, que é as medalhas que a minha avó guardou do início, né? Olha só isso. Aqui foi o início da minha carreira. Eu, como da idade do Júlio, dos 5 até os 16 anos, aqui está a minha história do início, as primeiras medalhas.
E dentro dessas medalhas tem uma que a minha avó escreveu que seria a primeira de muitas. E aí quando eu fui pra Rússia eu fiz essas aí, criar a raiz de tudo isso aqui. Nossa. Então eu falo que aqui tem toda a minha história. Olha e tem só. algo que eu falo bem legal, né? Hoje a gente pode mostrar. Aqui eu fui campeão mundial. Hoje a gente pode mostrar tudo isso, mas por trás de todas essas conquistas teve um alto preço, né? Teve renúncias de muitas coisas. Nunca é fácil você chegar ao topo, só que se você tiver uma fé inabalável e acreditar em você mesmo. E uma vez eu lendo a Bíblia, teve algo que me impactou e eu falei com Deus, todos esses homens que têm história na Bíblia, todos eles tiveram uma história. Eu quero saber qual é a minha. Eu acho que ali foi uma virada de chave de entender que dentro da minha vida existia uma história surreal. E aqui deu essas conquistas. Só que eu falo que eu tenho 3 fases da minha vida, né? Eu adolescente, eu como atleta e agora eu como empresário. E eu falo com Deus todos os dias que eu vou me tornar. Isso eu falo, não preciso provar para ninguém. Eu sei onde eu quero chegar. Eu vou me tornar um dos melhores empresários do mundo. E eu tenho certeza que eu vou chegar. Amém. Porque eu sei o que eu tenho plantado. E eu estou em busca disso. Eu honro hoje o Senhor no pouco, porque eu tenho certeza que no muito Ele vai me colocar. Que bacana. E por esses dias aí mesmo, Ele já me colocou em mesas que eu nem imaginava. Né? Com pessoas que eu não imaginava, mas eu já espero. E eu sou meio louco para essas coisas. Eu não sei sonhar pequeno. O problema maior é que eu sou aquele doido que sonha com coisas grandes, sabe? E eu tenho certeza que eu vou chegar em lugares que outros empresários não chegaram. Que bacana. Mas queria só agora a gente dar uma paradinha. Queria que a equipe técnica pudesse colocar aqui na tela os nossos apoiadores, que são os apoiadores, são alguns empreendedores e empresas parceiras do projeto Empreendedor Cristão, que faz realmente realizar até mesmo esse nosso podcast. A gente tem aqui a Arsenal Consultoria de Elevadores, uma empresa específica ali para poder atender os condomínios, tudo que envolva a parte de elevadores. Os Digitais é uma empresa de posicionamento digital. Então, se a sua empresa precisa ter um melhor posicionamento na internet, eles realizam esse serviço. Aqui a gente também tem a Natália Barros, que é uma doutora, é uma advogada. Ela até mesmo faz toda a parte aqui nossa, da parte de contratos. Então, se você precisa de uma consultoria empresarial, ela pode te atender também. A Casual Dress, que é um e-commerce de moda feminina. Então, você tem ali roupas na área ali de madrinhas, de festa. E você também tem ali a oportunidade de ter roupas para você ir para a igreja, algo mais também casual. Eles também atendem tudo via e-commerce, tá? A Vise é uma empresa de sistemas, então tudo que você precisar de aplicativos, sistemas, RP, essa empresa ela é muito boa e faz esse tipo de trabalho. A Seven Light, ela é uma apoiadora também nossa, que faz toda a parte de comunicação visual. Então, se você precisa de uma fachada da sua empresa, se você precisa ali de banners para os seus eventos, a Seven Light realiza esse trabalho. E a Pérez Barros é nossa contabilidade também do Empreendedor Cristão e tem ali toda uma gestão financeira para os seus clientes também. Então, esses são os nossos apoiadores e você também pode fazer parte desse grupo de apoiadores para que a gente possa crescer esse movimento do empreendedor cristão e possa tornar um grande ecossistema. Como o nosso amigo Pula aqui falou muito bem, que ele gosta de sonhar grande, nós também gostamos de sonhar grande. A gente quer tornar o empreendedor cristão o maior ecossistema de empreendedores cristãos do Brasil. Então esse é o nosso objetivo e a gente conta com você que tem uma empresa, que é empreendedor e possa fazer parte do nosso ecossistema, tá bom? Então tá aqui o nosso convite para você também fazer parte nossa. E a gente aqui está agora chegando para o nosso final do nosso podcast
e eu queria que vocês pudessem trazer uma mensagem especial, até olhando para a câmera ali, para cada empreendedor que está nos escutando agora, nos vendo, trazer assim um ponto que você acha que é relevante, que transformou a sua vida, Pula, que transformou a sua vida, Kleber, para que eles possam seguir um passo sem passar, às vezes, por aquelas dificuldades que vocês passaram. E você, meu amigo, você já pode também falar do seu sonho, da sua disciplina, como que vai fazer toda essa diferença para você conquistar esse seu sonho. Porque todos os empreendedores também têm um sonho, como o Pula falou, como eu falei, como o Kleber falou, e eu tenho certeza que o seu ponto de vista também vai ser muito importante. Mas Pula, queria começar então com você. Você vai poder estar olhando para aquela câmera ali e poder assim trazer uma mensagem especial para os nossos ouvintes aí que está vendo o nosso podcast. Acho que a mensagem que eu quero deixar é: muda, que tudo muda, e nunca desista do seu sonho. Eu acho que você tem que acreditar. A melhor pessoa que tem que acreditar é você. Acredita no seu sonho, foque, não desvie o seu pensamento para as outras coisas, foca em você, não desista do seu sonho, mas muda para que tudo possa mudar. Se você não mudar, nada vai mudar. Bacana. E meu pequeno grande Júlio, qual que é a sua mensagem olhando para aquela câmera lá, que você possa mandar para as pessoas? Honrem a Deus em tudo que vocês fizerem, porque isso é o principal para a gente obter o sucesso em tudo que a gente fizer em nossa vida. E isso é o que tem me ajudado bastante, é ter colocado na minha mente que se eu fizer a minha parte, eu tenho que ter também a certeza que Deus estará fazendo a dele. E a cada treino, a cada jogo, eu sempre também, ao pisar naquele gramado, coloco em mente que dentro de campo eu vou honrar ele e a minha família. Isso é o principal para a gente conseguir o sucesso na nossa vida. Que bacana, parabéns, que mensagem impactante, firme, parabéns aí, tenho certeza que Deus vai te honrar e você vai ser um grande jogador. Depois eu vou te mandar um convite daqui a alguns anos para você participar desse podcast, eu quero ver você vir, hein? É verdade. Vai ter que achar uma agendinha para você vir aqui. Mostrar o primeiro dele do início com 14 e depois com 18 ou 20. Ó, que aqui é um combinado, hein? Mas Clebão, para você aqui, fechar aqui para nós, que mensagem você traz aí, podendo falar aqui para os nossos amigos? Marcelão, foco. A hora que você aí do outro lado da câmera parar de viver como uma folha de árvore, para onde o vento te levar, você vai. Quando você começar a focar, parar de ficar à deriva em alto mar e assumir o leme da sua embarcação, focar onde você quer chegar, mirar onde você quer chegar e ver o que é preciso você parar de fazer e começar a fazer para te levar próximo do seu sonho, cara, você vai ver que você vai chegar onde você quer. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas e começar a fazer outras. Fazendo essas outras, você vai ver que vai começar a chegar próximo de onde você quer. Vai começar a te levar para onde você quer, Marcelão. E os poucos empregos que eu tive antes de empreender, para você que não é empreendedor ainda e quer empreender, cara, entrega o melhor, faça o melhor. Independente do que você está fazendo hoje, o que você faz, como você faz. Seja o melhor. Está na Bíblia. O que você plantar, você vai colher. Ponto. Boa. Que bacana. Poxa vida, ó, você que nos assistiu aqui, tenho certeza que foi realmente um bate-papo super importante, que trouxe aqui experiências tremendas para a nossa vida. Quero agradecer imensamente, Kleber, pela sua participação. Que Deus possa te abençoar muito ali no seu estabelecimento, na sua pizzaria. Grandes sonhos estão por vir, tenho certeza disso na sua vida, da sua família. Muito obrigado por você estar aqui, ceder o seu espaço, o seu tempo e estar aqui com a gente hoje. Um grande prazer, viu, amigo? Obrigado, Marcelão. Uma honra enorme estar aqui. Pode contar sempre com a gente. Legal. E Pula, para mim é uma satisfação imensa você estar aqui hoje. Também é um sonho aqui realizado ter você aqui com a gente, juntamente com o Kleber, juntamente com o Júlio, e que Deus te abençoe nessa jornada de ser um grande empresário, que também vai ter que dar o depoimento dele aqui depois também, né? Tá profetizando isso aqui pra gente. Então lá na frente a gente vai fazer um outro podcast com todos vocês novamente e a gente poder ver essas bênçãos de Deus. Muito obrigado, viu, amigo, por você estar aqui com a gente.
Obrigado, Marcelão. Tamo junto. Que Deus abençoe, que você também sonhe alto. Amém. Não sonha pequeno não, sonha alto, que eu tenho certeza que seu podcast vai chegar em lugares altos também. Amém. E Júlio, que Deus te abençoe, um prazer te conhecer aqui, o Pula falou muito bem de você, que Deus te abençoe, seu pai também lá na liderança também do clube também, que não é fácil, tem os seus desafios, e tenho certeza que você está sendo um grande orgulho para ele. Muito prazer de você estar aqui com a gente, tá bom? Prazer é todo meu, Marcelão. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu, de verdade. tudo de bom. Você também. Pessoal, também quero agradecer a sua presença aqui nos assistindo nesse podcast. Para mim sempre é uma satisfação ter você conosco e acompanhar os nossos outros episódios, que eu tenho certeza que vamos trazer convidados também especiais para abençoar a sua vida através de cada experiência marcante e poder virar essa chave, como foi virado no Kleber em um certo momento, como que também foi passado também pelo Pula, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Então, até um próximo episódio, tenho certeza que vai ser uma bênção.